como é a sua relação com o dinheiro. Você afasta ou você aproxima? Qual que é a notícia boa? Mesmo que você descubra que você tem uma relação onde você afasta o dinheiro, você tem uma relação emocional onde você afasta o dinheiro. A notícia boa é que a gente pode mudar isso. Bem, então vamos lá. Quais os segredos, de uma mente milionária? A primeira coisa que eu queria falar é que qual o motivo da gente falar sobre isso aqui, A gente percebeu que existe uma relação emocional, ou seja, com a mente, que existe uma relação da mente das pessoas com o dinheiro, e não a gente, o próprio autor do livro. E a gente percebeu isso também nos nossos alunos. É muito a gente convivendo, alguns deles a gente convive de forma mais próxima, que a gente tem uma mentoria, tem 10 médicos que a gente mentora de forma mais direta. Inclusive, alguns deles estão aqui, o Dr. Avelino, o Dr. Pedro. Então a gente tem convivido muito com o médico, diariamente. Diariamente a gente tem convivido com o médico. E a gente percebe essa programação mental, que se a gente não mudar essas programações, essas crenças, se a gente não atualizar esse software, a tendência é que os resultados demorem a chegar, tá? Hoje mesmo eu conversei com uma aluna nossa, que é um caso muito claro disso. É uma médica competentíssima, tem acesso, mesmo tendo acesso aos nossos conteúdos, nosso curso e tudo mais, ela me confessou que ela percebeu, depois de ler esse livro, que ela tinha um problema com o dinheiro, que a relação dela com o dinheiro estava afetando os resultados dela com o curso. O que acontece? Às vezes, isso acontece com todos nós. Às vezes a gente tem todas as ferramentas para fazer uma coisa, mas por algum motivo que muitas vezes a gente nem consegue enxergar qual é, a gente não consegue. A gente não consegue dar um passo a mais. Então, isso tem a ver, por exemplo, com você fazer um curso, com você fazer um investimento, com você comprar alguma coisa. Foi muito legal porque ela falou assim, Sidney, depois que eu li o livro, e eu percebi que eu tinha medo de ficar pobre. E aí o livro fala também muito da questão das nossas crenças com o dinheiro. O autor fala que ele hoje, com a expertise dele, ele consegue, conversando 5 minutos com a pessoa, ele consegue descobrir se a pessoa tem uma mentalidade de pessoa rica ou uma mentalidade de pessoa pobre. Ela, lendo o livro e fazendo uma autoanálise, e a gente basicamente olhando os resultados dela ali, que ela estava tendo concurso, ela falou, por isso que eu tenho medo de ficar pobre, porque eu perdi meu pai muito cedo e tal, e a minha mãe tinha medo da gente ficar pobre e tudo mais, eu acabei desenvolvendo essa crença. E hoje, eu apesar de não ser uma pessoa pobre, mas eu tenho dificuldade de investir. Eu tenho dificuldade de... Enfim, então, resumindo, foi uma aluna do CVM que, nitidamente, ela conseguiu por si só perceber que ela estava travada. E aí eu dei alguns feedbacks no sentido de, olha, tá vendo? Se você focar no medo de perder, dificilmente, de forma inconsciente, você vai desenvolver o que você precisa desenvolver para ganhar. É um dos arquivos que ele fala aqui. Quando a gente para analisar de forma mais racional, depois de ter acesso a esses conhecimentos, o que acontece? A maioria de nós, a gente tem uma busca muito grande pela segurança, pela estabilidade. A gente tem medo de arriscar. Quantos de vocês aí, me digam aí se faz sentido para vocês ou não, quando passou por um momento de mudança, teve muito medo? Então, por exemplo, uma aluna nossa, a doutora Helena, falou na entrevista com a gente que quando ela teve que fazer uma residência fora da cidade dela, foi muito difícil para ela. Por quê? Porque tinha uma mudança acontecendo ali. Geralmente a gente tem esse medo da mudança. O nosso cérebro ele não gosta de mudança. A gente gosta de rotina, a gente gosta de ficar ali no ar-condicionado, quentinho. Quando a gente fala de mudança, o nosso cérebro ele liga um alerta ali. A gente tem medo da pobreza, a gente tem medo de faltar, a gente tem existe uma crença de escassez muito grande. Meu Deus, não vai ter para todo mundo, vai acabar os clientes, vai acabar a comida, vai acabar, enfim. E muitas vezes isso está relacionado também com a questão de família. Às vezes a gente cresce com os nossos pais ali de forma inconsciente também. Eu acho que é importante falar isso. No livro ele fala que as nossas ações, elas dependem do nosso... 95% do nosso comportamento, eles dependem da nossa ação inconsciente. Eu não estou parando aqui para conscientemente fazer o que eu estou fazendo. Eu simplesmente faço. Por quê? Porque de forma inconsciente, meu cérebro já me comanda as ações. De
de balançar a mão, de olhar para a câmera. A gente não para pensar assim, agora eu vou dirigir, então agora eu vou girar a chave, eu vou apertar no acelerador, vou apertar na embreagem. Não. A gente simplesmente entra no carro e dirige. Então 95% das nossas ações, elas estão relacionadas com a nossa mente inconsciente. Somente 5% do que a gente faz está relacionado com o consciente. Quando a gente tem uma mentalidade, quando a gente tem uma relação com o dinheiro inconsciente, onde a gente afasta o dinheiro, é o que a gente acaba fazendo, mesmo quando a gente ganha muito dinheiro. Isso é o que explica, por exemplo, o fato de muitos colegas médicos que ganham 30, 40, 50 mil reais por mês, muitas vezes estarem endividados. Ou muitas vezes terem que trabalhar cada vez mais para poder fechar o mês ali no azul, né? Pagar as contas, pagar os boletos. Eu acho que essa é uma sacada interessante. Como é a sua relação com o dinheiro? Você afasta ou você aproxima? Qual que é a notícia boa? Mesmo que você descubra que você tem uma relação onde você afasta o dinheiro, você tem uma relação emocional onde você afasta o dinheiro. A notícia boa é que a gente pode mudar isso. Existe um termo que é neuroplasticidade, mas o fato é que os estudos têm mostrado que a gente pode mudar essas crenças. A gente pode mudar essa lente dos óculos, né? A gente consegue reprogramar o nosso cérebro para que a gente pare de ver só escassez e a gente comece a enxergar abundância. Tem até um livro que está aqui em cima, que chama Abundância, que é uma universidade americana que fica lá na NASA. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho depois sobre Singularity, dá um Google aí que você vai achar. A base desse livro é exatamente, eles trazem muita ciência para nos mostrar que, enquanto a maioria vende essa ideia de escassez, eles acreditam que é o contrário, que existe muita abundância no mundo ainda. A riqueza e a pobreza está muito relacionada a isso. Está muito relacionada a como você enxerga. Se você tem uma mentalidade de pobreza, de escassez, dificilmente você vai ter acesso à abundância. Mas quando você muda, quando você reprograma isso, e a gente vai falar um pouco disso de forma mais aprofundada aqui através do livro, o mundo se abre para você.